Deu para ter esse panorama geral, esse overview, e eu vou trazer alguns pontos aqui para a gente construir uma linha de raciocínio, porque eu vejo que a gente tem algumas possibilidades de saída. Eu acho que a gente não tem só um caminho, eu acho que a gente tem alguns caminhos, mas é interessante a gente ver o que aconteceu durante todo esse período, se a gente pegar os últimos 18 meses e analisar as empresas que realmente tiveram resultado nele. O que aconteceu? Qual foi o padrão das empresas que surfaram ou que conseguiram se manter com uma certa naturalidade, né, sem ter que fazer grandes mudanças? E uma palavra que ficou muito, mas muito em evidência é ser uma empresa enxuta. Esse é o principal de todos os pontos. Vamos colocar quem que mais ganhou dinheiro com alimentação durante esse período. Tiveram as empresas que se mantiveram, tiveram as empresas que quebraram, com certeza, né? Tinha uma estrutura muito robusta, pesada, mas as que ganharam dinheiro na alimentação durante esse período, a grande maioria delas eram dark kitchens ou empresas que tinham uma cozinha muito bacana, conseguiram levar isso para outros canais e distribuir de uma forma bacana, né? Mas que o movimento de rua ele conseguiu ser muito mais do que suprido, mas ele ser superado por um canal digital. Vamos pegar esse primeiro padrão. Uma empresa precisaria ter esse formato. O segundo padrão é o quanto que a gente consegue dar escala, né? Porque não adianta nada ser uma empresa pequena, sendo que a gente não consegue dar escala nisso. A questão é você conseguir dar escala. E aí vem quais produtos e quais públicos que fazem sentido e quais canais a gente consegue utilizar para fazer isso. Vou dar um exemplo. É comum você ter um restaurante de bairro mesmo, sabe? Que são as pessoas do bairro que frequentam, mas que você vai conversar com o dono, se não é um grande restaurante, o cara vende 2.000 marmitas por dia, 3.000 marmitas por dia, que é um número. Tem gente que vende muito mais com certeza, mas um restaurante pequeno. Por quê? Acertou nos canais e você vai ver, putz, é 500 através de uma recorrência de pessoas que vão lá já sempre iam e compraram. Aí depois tem mais 500 que entraram pelo iFood, mais 500 do outro lugar, mais outras que vieram da publicidade do Facebook. Então vai juntando o faturamento, mas aquele mesmo produto escalável, ele dá liberdade. Então acho que esse é o segundo ponto muito importante. E o terceiro, que ficou muito em evidência, é o risco, né? Quanto que a gente consegue ter de risco ou não dentro de cada atividade. Então sempre opta por ações que a gente tenha menos esforço e mais possibilidade de retorno. As lojas físicas, agora é um caminho sem volta, elas vão ter sempre um esforço mais alto, mas elas podem dar um retorno acima. Isso vai continuar sendo um bom negócio. Mas hoje o faturamento, por exemplo, que é gerado hoje, a gente consegue gerar de uma forma online, utilizando esse mix, né? Eu acho que o híbrido faz muito sentido, né? Não é só online, é o híbrido também que pode fazer muito sentido. Ele te dá liberdade, te gera um faturamento expressivo e você consegue fazer isso diminuindo o teu risco. Então, primeiro o plano emergencial, para a gente estancar essa cena, parar ali, ver o que precisa ser cortado, já começar com propostas mais agressivas mesmo, de transição e tudo mais, de uma forma que seja bacana, mas que a gente já consiga acelerar esse processo, tomar essas decisões, depois disso a gente já entra com um plano de crescimento do outro lado. Mas o crescimento é um modelo enxuto, isso não quer dizer que a gente vai ter que aumentar muito, às vezes gastando menos a gente vai gerar mais faturamento, essa é a ideia. E quando você falou de visual, por exemplo, faz muito sentido, né? Tem um efeito chamado efeito paisagem. O que é o efeito paisagem? Isso é um efeito de todo ser humano, é a forma que a gente tem de enxergar as coisas. A partir do momento que a gente passa várias vezes pelo mesmo lugar, a gente está na mesma casa, as coisas que a gente convive, a gente para de reparar nos detalhes e para de ter o mesmo brilho para a gente. Vira um efeito paisagem. Por isso que muitas vezes a gente não percebe, a gente está dirigindo, está fazendo tanta coisa, mas porque a gente está na paisagem, no caminho, o mesmo caminho que ele sempre fez. Então fica assim, então, toda vez que você faz esse reset, isso tem um impacto de venda sim, e com certeza é sempre bom fazer. As pessoas gostam quando elas entram, pelo menos eu percebi das pessoas que eu acompanhei quando elas estavam olhando para comprar uma empresa. E eu estava assim acompanhando como mentor mesmo, como compartilhando o negócio. Eu via que as pessoas viravam e falavam assim, nossa, olha aquilo ali eu já vou trocar. Tipo, elas olhavam algumas coisas, mas assim, querendo personalizar, sabe? Tipo, ela não queria um negócio totalmente pronto, que ela não precisava mudar nada. Ela conseguia olhar, achar alguma coisa e querer trocar aquilo para ficar mais a cara dela. Sabe? Como uma casa nossa, trocou de casa, vou trocar esse molde de cá para cá. Então algumas coisas não é legal mexer tanto, porque às vezes a gente faz uma mudança e às vezes a pessoa já queria outra coisa e tudo mais. Então é só dar uma base. Só uma base mesmo, ou deixar aí mais ou menos? Só uma base. O que eu acho que é muito importante é a identidade do produto. Isso conta muito. Então cardápio, tudo isso é muito bom estar sempre com uma identidade limpa, clean,
Nessa parte faz bastante sentido. Na negociação, a grande questão é o valor é a última coisa que você vai revelar. Se é 10, se é 100, se é 1 milhão, cara, isso não importa no começo. Você vai começando a filtrar essa pessoa, não abrindo isso. Se abrir isso não faz sentido, né? Você abre o valor quando a pessoa está realmente interessada em comprar. E aí você vai vendo se tem realmente pessoas interessadas e ali você vai construindo essa oferta para a pessoa. Você vem conversando com ela, você vai vendo reais interessados, você vai vendo o que a pessoa busca, você tem que entregar isso, até te ajuda a balizar o valor, a forma de pagamento, enfim, como seria essa transição. Porque assim, o preço tem muitas formas de calcular, assim, cara, e não tem nenhuma que é o padrão do mercado. Cada mercado trabalha de uma forma. Mas o que você vai ter ali? Você vai ter teu custo de, vamos colocar os móveis ali, o físico que você investiu, levantar isso, putz, tem esse valor, isso aqui já é uma referência. E aí o restante ali, cara, como na situação que tá, é você colocar um ganho que você considera ok e qual que é a melhor precificação possível, né? Vou falar bem em linhas práticas. O máximo que a pessoa esteja disposta a pagar estando satisfeita. Essa é a precificação máxima. Vai ser importante a gente, agora nos próximos passos, decisões assim, corte é corte cirúrgico, né? Entender o que é, definir o que vai cortar, corta, é uma decisão, aí depois é só achar o comprador, mas já definir que vai ter uma transição, como que seria isso, porque aí você consegue avançar. Então, cada ação que a gente tiver agora vai ser o que vai fazer, se a gente vai fazer isso em 6 meses, 1 ano, 3 anos, 4 anos ou o que seja. As empresas que já levaram 2 anos de porrada, cara, não aguenta 3 anos de porrada. E aí a hora que... E aí então assim, algumas empresas vão decolar e outras empresas vão afundar de vez. Essa que vai ser a realidade. Quem tiver mais enxuto, eu vou te falar, a House mesmo, do nosso ponto, a gente está olhando mais 2022 do que agora. A gente está olhando tudo na perspectiva de estruturação. Porque agora não vai ser o boom do mercado. Por mais que a gente se esforce, não vai ser o boom do mercado. Ano que vem, muito provavelmente, a gente vai fazer as coisas, o mercado mesmo vai reagir. Cara, só mais um ponto, cara. Cara, isso realmente, se puder, 7, 8, 9 na próxima semana, segunda, terça e quarta. A gente vai fazer 3 dias de evento que é um compilado dos últimos 18 meses do que mais funcionou para todo mundo. Então, assim, é um resumão de tudo. É 8 horas da noite. Cara, se esforça para estar lá, porque vai ser assim, vai te ajudar muito pelo que a gente conversou, eu sei que vai te ajudar muito nessa tomada de decisão. Beleza, 7, 8, 9, cai no domingo? Segunda, terça e quarta. Segunda, terça e quarta, legal. 8 horas da noite. 8 horas da noite, tá um horário legal, tá ótimo. Fechou? Abraço, amigo. Certinho.